Opa, bem-vinda se você é da enfermagem. Eu também sou da enfermagem, eu sou enfermeira e me chamo Ana Paula. E eu tenho uma pergunta séria para fazer para você. Você já se sentiu tão invisível a ponto de acreditar que todo o seu esforço, toda a sua dedicação, tudo que você faz para ser reconhecido e valorizado, simplesmente tudo cai por água abaixo, porque você se sente nada mais, nada menos do que invisível na sua profissão? Depois de tanta busca por respostas e conseguir entender, após fazer um mapeamento da nossa profissão, com base no padrão de comportamento que nós temos, é essa resposta que eu fui atrás. Primeiramente, para mim, quero compartilhar ela agora com você. Então, eu quero que você acredite que essa dor, ela é real. Ela existe em raízes mais profundas no seu cérebro. Mas a boa notícia é que, ao entender de neurociência, por trás dessa percepção, você pode mudar o seu jogo, assim como foi para mim. Assim como também um dia eu me senti desvalorizada, excluída, não reconhecida, que todos os esforços que eu fazia até chegar numa burnout, o principal sintoma e o mais grave, eu diria, dentro dessa sintomatologia da burnout, é a despersonalização, é a falta de sentido por aquilo que você iniciou a princípio, quando escolheu lá a enfermagem, por exemplo. Você escolheu a enfermagem porque você acreditou, a grande maioria esmagadora pelo menos acreditou, que havia uma missão que era o cuidar do outro. Entretanto, quando nós cuidamos do outro e esquecemos de cuidar da gente mesmo, esse propósito, ele acaba perdendo a função da sua missão. Só que não é culpa sua, não foi culpa minha lá atrás, e isso precisou acontecer comigo para que eu desse esse pontapé inicial para estar aqui hoje. Criado uma estrutura científica para explicar para você como a autoconsciência pode te levar dessa invisibilidade, né, que ninguém nos enxerga, ninguém nos nota, ninguém chega para elogiar, ninguém chega para dar os parabéns, para dizer que nós estamos no caminho, ou seja, feedback positivo é praticamente zero. E eu tenho que confessar, juntamente com você, que isso é uma questão muito cultural também da nossa profissão. Porém, tudo isso que eu vou trazer para você são estratégias que vão levar você para o protagonismo da sua vida. E o que vai acontecer é uma consequência do seu posicionamento, do seu trabalho que você vai fazer com você mesmo. Bora lá comigo entender o que o nosso cérebro faz com as nossas capacidades, nossos comportamentos, e leva a gente a acreditar em tantas coisas que muitas vezes foram criadas apenas por esse motorzinho mecânico que está aqui dentro, essa capacidade geradora aqui de energia, de felicidade, de prosperidade ou de destruição da nossa própria vida. Impressionante, não é mesmo? Sim, é verdade. Mas antes de mergulharmos na ciência, eu quero fazer a você um convite para a gente refletir sobre uma história que gerou um impacto muito grande e tem muito a ver, eu quero que você entenda que isso tem muito a ver comigo e com você. Quando nós nos colocamos nesse lugar de invisibilidade, muitas vezes não é porque nós queremos, é simplesmente porque é o que nós estamos culturalmente acostumados por não saber uma outra maneira, um outro jeito de fazer diferente. E a minha proposta é justamente de te ensinar que há jeito para todas as coisas. E a enfermagem, sim, pode ser diferente. Então, como que você se posiciona de uma maneira que você não precise morrer durante o seu processo, durante a sua missão, que você vive aí do outro lado da tela, na sua realidade, dentro da enfermagem. Então, eu quero trazer uma história para você. Numa passagem bíblica, essa mulher ficou durante 12 anos com hemorragia e ela buscou tudo que é ajuda. Ela gastou todo o seu dinheiro com diversos médicos, com diversas opiniões diferentes. E a sua condição não melhorava, só piorava e não havia solução. E ela passou por diversas humilhações. Ela sofreu com a invisibilidade da sociedade. Naquela época, as mulheres que menstruavam já sofriam muito estigma, porque elas eram consideradas impuras. E isso está tão introjetado no inconsciente coletivo das mulheres, quanto que menstruar é uma perda de tempo. Só que, se a gente for olhar para a capacidade original da menstruação, a menstruação ela é um benefício para diversas e diversas coisas. Então, a mulher que menstrua, se ela parar de menstruar antes do período dela entrar na menopausa, ela já entrou numa infertilidade, ela já está numa menopausa precoce, já não tem a capacidade geradora de ser fértil, de multiplicar, de dar luz a bebês humanos. Então, existem muitas questões que estão relacionadas com a capacidade da mulher menstruar.
Entretanto, o excesso disso também sinaliza que há algo que não é saudável para essa mulher também. E assim aconteceu desta mulher sofrer por 12 anos com sangramentos intensos. E aí a sociedade tinha a ideia de que essa mulher, ela era impura, que ela não poderia se aproximar das pessoas, ela deveria ficar exclusa da sociedade. E aí sua dor e seu desespero só cada vez mais aumentava. Mas aí algo mudou até para essa mulher do fluxo de sangue. Eu espero que você não esqueça dela nunca mais. Que foi quando ela tomou uma decisão. Então, para tudo nós temos que decidir. Porque se você não decide, você também já está fazendo uma escolha. E as escolhas, elas precisam ser conscientes e intencionais, tá? Mesmo sem ser vista por ninguém ali, ela acreditou que se esforçou e tocou quando Jesus estava fazendo uma caminhada, numa das suas passagens bíblicas, ele estava indo fazer uma cura, e essa mulher começou a fazer uma perseguição e a chamar pelo nome dele, mas ninguém ali ouvia, e ela continuou, deu continuidade, e ela ficou perseguindo ele durante o caminho. Tinha muito movimento nessa passagem, né, que fala, tinha muita gente que estava ali cercando ele, mas essa mulher, ela deu um jeito de invadir ali, ultrapassar as pessoas, e as pessoas querem ignorar que ela não passassem, e ela tocou, foi a mulher que tocou nas vestes de Jesus. E o mais incrível aconteceu. Naquele toque, a invisibilidade dela foi quebrada. E foi quando Jesus percebeu e fez a seguinte pergunta: quem me tocou? E aí os seus discípulos, todos que estavam ali, disseram: mas, Senhor, tantas pessoas estão te tocando. E aí ele percebeu que alguém tocou diferente. Não foi só o tocar comum, que ele já estava acostumado. E aí foi quando ela se revelou. E ele a reconheceu publicamente. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Ela foi curada e foi vista. Ela não desistiu. E o que essa história tem a ver comigo e com você? Essa história, ela ressoa com muitas de nós na enfermagem. Um esforço invisível, uma luta diária. Nós damos o nosso útero, literalmente, né? E parece que tudo isso nunca tem fim. A nossa frustração só aumenta, o nosso desejo de desistir só aumenta cada vez mais. Nós acreditamos muito que nós fizemos uma escolha errada. A gente vai somatizando uma série de emoções que são negativas, porque nós não processamos e nem canalizamos essas emoções. Então, a gente vai internalizando algo que acaba se traduzindo muitas vezes na burnout. Ou, caso não seja uma burnout, porque ela é silenciosa, você só percebe quando o negócio está muito feio, realmente, que foi o meu caso. Por exemplo, eu posso contar para vocês num próximo vídeo como que aconteceu essa história, que inclusive levou a quase a morte de um paciente, tá? Então, para vocês entenderem o quanto que isso é muito sério. Mas assim como ela, como a mulher do fluxo de sangue, ex-fluxo de sangue que ela teve, a história dela que foi maravilhosa de persistência, ela nunca desistiu. Nós também temos o poder de tomar uma atitude que nos levará ao reconhecimento e à cura da nossa própria invisibilidade. Prepara a tua água, prepara as tuas anotações. Essa sensação de invisibilidade na enfermagem não é só coisa da sua cabeça, no sentido de que você está inventando a enfermagem, não há nada disso, isso é coisa que eles ficam se sentindo desmerecidos mesmo. O seu cérebro, o meu cérebro, desempenha um papel crucial na forma como você percebe isso no seu valor e como você busca ou não esse tal reconhecimento. Então, qual a explicação pela neurociência? Existe um sistema de recompensa do nosso cérebro. O nosso cérebro é programado para buscar reconhecimento e recompensa. Quando nós fazemos algo e somos valorizados, seja como obrigada, você foi bem, que legal, olha, eu vou te promover, ou apenas só um elogio, ou só realmente uma gratidão da pessoa, nosso cérebro vai tender a liberar dopamina. Essa é a famosa molécula da recompensa e da motivação. Então, quando o reconhecimento é ausente ou insuficiente, o nosso sistema dopaminérgico fica em déficit. Ou seja, ele fica carente daquelas moléculas, ele precisa de mais moléculas. Então, isso não só nos desmotiva, como pode levar a um ciclo vicioso. É por isso que você fica aqui, ó. Isso aqui é familiar para você?
Qual é o sistema que você acredita que está se utilizando quando você pega o telefone para ficar olhando Reels, TikTok, redes sociais, assim por diante, que não seja nada relacionado à sua vida. Você está fazendo um consumo imediatista de dopamina, dessa molécula que faz esse sistema recompensatório. Eu vou passar o meu tempo olhando a vida dos outros porque parece ser muito mais interessante do que a minha. E como você sente que não é vista, como você busca se esforçar e de alguma forma chamar a atenção, e como que isso acaba repercutindo no nosso dia a dia? Nós disputamos mais, nós competimos mais, nós queremos ser melhores, nós queremos apagar o brilho da outra, nós queremos julgar as pessoas, e aí a gente entra num ciclo de feedback negativo que desliga essa motivação intrínseca, reforçando a nossa sensação de invisibilidade. E aí entra um sistema muito importante que é o da amígdala cerebral e o medo. A nossa amígdala, ela é um centro das nossas emoções e do nosso medo. Ela pode ser hiperativa pela falta de reconhecimento. E aí ela pode estar ligada de forma hiperativa quando nós temos a nossa falta de reconhecimento. Ela interpreta a desvalorização como uma ameaça social. Isso pode nos fazer recuar, isso pode nos fazer se tornarmos mais ansiosas, isso pode nos deixar mais irritadas, e até mesmo nos fazendo evitar situações onde poderíamos expor e buscar reconhecimento, colocar a nossa voz ativa em ação, nos posicionando ali de fato da maneira como poderia ser, ou como até deve ser. Fica a dica aí para você. Esse é um mecanismo de autoproteção que acaba nos isolando e nos tornando ainda mais invisíveis. Tá sacando daí o que é que acontece? Vamos para um sistema de ativação reticular. O nosso cérebro tem um filtro chamado de sistema de ativação reticular. Ele busca filtrar essas informações no ambiente e confirmam que estão lá validando essas crenças. Então, tudo que a gente acredita, nosso cérebro se habituou, ele vai tender a trazer situações para que aquilo que eu acredite seja corroborado através dessas outras informações. Por exemplo, se você acredita profundamente que é desvalorizada, que é invisível, esse seu sistema de ativação reticular irá inconscientemente focar em tudo que valida essa crença e vai ignorar o que a contradiz. Você verá mais a falta de reconhecimento e menos os pequenos sinais de valor, reforçando o ciclo. Então é quando a gente fala na famosa corrida dos ratos ou mordendo o próprio rabo. Eu acredito que você já ouviu falar sobre isso. Isso é familiar para você? Por outro lado, o córtex pré-frontal, que está localizado aqui nessa partezinha da testa, da nossa frente aqui do cérebro, é a área responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pela autoconsciência e é a chave para que a gente possa reverter tudo isso. Ao entender os mecanismos do cérebro, você pode utilizar, aliás, você deve utilizar do seu córtex pré-frontal para tomar decisões conscientes que ativem o seu sistema de recompensa e desativem o medo que está ali instaurado, tão habituado, tão adaptado do medo da amígdala. Quando você compreende que esses mecanismos, eles acontecem na sua vida e que são reforçados através dos seus comportamentos e que a sua maneira de pensar acaba reforçando dentro daquele ambiente que todo mundo está com aquele modelo de crenças ali se repetindo dentro da sua própria vida, e aí vem o pulo do gato. É por isso que você não deve se comparar com a sua amiga, com a sua colega de trabalho. É por isso que você também não deve subjugá-la, que você não deve diminuí-la, que você não deve querer medir a sua régua com a régua da sua colega, porque pode ter certeza que ela também está vivenciando, experienciando na própria pele como é se sentir desvalorizada e não se sentir reconhecida, e cada vez mais ela quer disputar, ela quer competir para ela se sentir diferente, para alguém notá-la. Ou seja, nós estamos chamando a atenção o tempo todo, se aqui alguém nos note e nos faça nos sentirmos importantes. Sabe por quê? Isso é um tema para um outro vídeo, mas eu quero deixar só essa pulguinha aqui, que você pode estar se perguntando sobre isso. Ah, mas eu não sou reconhecida e nem sou valorizada, porque eu não sou bem paga pelo que eu faço.
Então você está medindo o seu valor através do que você está ganhando. E por que você entrou na enfermagem, então, se você já sabia que você não seria muito bem remunerada para desempenhar essa função que você se comprometeu inicialmente? Então não foi pelo dinheiro que você entrou na enfermagem. Então você falar de salário, tudo bem, eu também concordo, não estou dizendo que está errado querer defender um bom salário de jeito nenhum, pelo contrário, na minha cabeça nós merecemos ganhar muito, muito, muito mais, até mesmo do que o médico. E olha só, eu não quero fazer aqui comparação agora de classes de profissão, mas existe uma escala chamada Escala das Emoções de David Hawkes, que fala que todos nós vibramos em determinada energia, em determinada escala de hertz, em energia. Então, sim, a nossa profissão, ela tem uma determinada frequência, e a nossa frequência, ela não é elevada, pelo contrário, ela é muito baixa. Então, a questão sua com relação ao dinheiro é um outro fator, é uma outra situação que precisa também ser olhada, que também precisa ser investigada, com certeza. Eu fiz essa investigação, eu continuo até fazendo, na verdade, porque isso está relacionado a muita questão na vida da gente. Quando você muda essa sua visão com a enfermagem, você consegue tirar um peso das suas costas e automaticamente você já está, é como se você estivesse emergindo. Você está no fundo do mar com tanto peso, carregando tanta bagagem, tanta coisa na sua mochila, e aí você está submersa dentro, lá no fundo do mar. E quando você solta, descarrega essa mochila, quando você vai diretamente para flutuando para cima do mar, e aí você está mais leve, você está agora visualizando uma luz, definitivamente, essa é a associação que eu posso trazer aqui para você ter esse entendimento. Mas agora nós vamos para os 5 passos para a visibilidade e a valorização do profissional da enfermagem através da enferterapia. A enferterapia é uma escola que foi criada justamente porque eu me tornei terapeuta, porque visa trazer essa luz para a nossa mente, para os nossos comportamentos, para as nossas ações, para a maneira como a gente se comunica. Isso também se refere ao nosso autocuidado, autopriorização. Eu não cuido bem do outro se eu não me cuidar primeiro. Porque, infelizmente, a nossa educação, né, as nossas escolas, no modo geral, e se tratando da enfermagem, a gente não é ensinado a cuidar de si, apenas do outro. Então, é quando a gente também se torna invisível nesse processo do cuidado. Então, vamos lá aqui dar algumas possibilidades de entendimento para vocês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é perceber os seus pensamentos e as suas emoções. Como que você pensa a respeito de você mesma? Como que você lida com as pessoas, de acordo com esses seus pensamentos, como que você reage. É sempre o como que você reage em relação ao outro, de acordo com como você compreende as suas próprias emoções. Você está reforçando sempre essa crença, quando você é muito reativa, quando você tem respostas na ponta da língua, quando você mesmo até se retrai, né, e aí às vezes acaba sendo muito boazinha, não acaba se posicionando, também está falando muito sobre o seu posicionamento. Assim como a mulher do fluxo de sangue, nós precisamos fazer um movimento, reconhecer e de celebrar também nos pequenos passos, nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas. Você tem suas atribuições dentro do plantão. Tudo que você fizer, conseguir realizar, finalizar, conquistar, primeiro, você vai trazer autoconsciência, você vai trazer intencionalidade para você fazer bem. Se você queria fazer as coisas muito bem, com excelência, com perfeição, sem deixar rastros de erro, para isso não dar margens de julgamentos das pessoas estarem falando de você, você vai continuar fazendo com excelência e com perfeição. Eu vou falar em excelência porque eu não acredito em perfeição, mas eu digo perfeição caso você tenha esse conceito de que tem que ser perfeita, mas você não tem que ser perfeita. Não há perfeição, não existe esse conceito de perfeição, porque nós não alcançamos esse nível, esse estado. Mas tudo que nós fazemos, sim, nós podemos fazer com uma habilidade e com uma excelência naquilo que a gente esteja fazendo. Isso é se dedicar, estar presente, é fazer com carinho, muitas vezes. Então, você vai começar a valorizar seus pequenos passos. Fez com excelência? Ok, muito bem, que bom. Você vai trazer um reforço positivo para você mesma. Você vai se autoelogiar. Você vai trazer esse reforço como maneira de você dizer ao seu cérebro, ok, eu fiz certo, eu consegui, finalizei essa tarefa. Então, isso é um mecanismo de você trazer dopamina para você mesma. Quando você se supre da maneira correta, você não precisa que os outros estejam reforçando isso
algo que só você pode fazer por você. E vamos dizer que você fosse muito elogiada no seu trabalho, vamos dizer que você fosse valorizada da maneira como você acredita que precisa ser. Se esse mecanismo não surgisse de dentro de você, para com você, não importaria o que as pessoas estivessem fazendo ao redor. Você continuaria com a percepção de vazio dentro de você. É por isso que as pessoas entram em depressão, é por isso que as pessoas se suicidam, porque elas não encontram mais sentido dentro delas mesmas. Elas podem ser muito ricas, elas podem ter todo o dinheiro, elas podem ter carros, elas podem ter o que for. É por isso que não é sobre o dinheiro, não é sobre o seu salário, mas é sobre propósito alinhado, é sobre a sua missão que você está desempenhando, desenvolvendo da maneira errada, da maneira que não é ensinada para a gente. Você vai precisar criar estratégias que sejam de dentro para fora. Ou seja, você não vai precisar que ninguém esteja lhe dando reforcinhos para que você se sinta feliz. Você já é autossuficiente, você já tem todos os mecanismos necessários para que isso aconteça. E olha que eu não fui nem para a questão que eu acredito muito, que a única pessoa de verdade, eu vou falar isso no final, fica aqui, eu vou falar isso no final, isso é importante, eu quero que você ouça. Então, por menor que seja esse passo que você vai dar, que você vai fazer até dentro de casa, vamos dizer que você está em casa, chegou do plantão, está cansada, mas precisa lavar aquela louça, e você diz, eu tenho que ir, ok, eu vou colocar uma musiquinha, vou colocar um louvor, que eu amo ouvir louvor, eu não ouço mais nenhuma outra música, só para vocês saberem disso. E depois vocês vão saber também o porquê. E aí vocês estão lá na sua pia lavando, tá ouvindo louvor, tá estimulando lá a ocitocina, tá estimulando lá a molécula da gratidão, etc., a dopamina. No final, você vai se elogiar muito bem, Ana Paula, parabéns, você conseguiu aqui executar essa tarefa, talvez muito cansada, talvez com sono demais, talvez isso, talvez aquilo, mas você executou, está feito. Compreende? É isso que eu quero de vocês, que vocês realizem as suas atividades, seus pequenos passos, pequenas coisas, mas que vocês se recompensem. E vocês se recompensam após vocês realizarem a tarefa. Aí, por exemplo, vocês podem se recompensar com aquele chocolate, com aquele filme, com 30 minutos de rios aqui que você vai olhar e pronto, né? Somente isso. Eu digo somente isso porque não é para vocês ficarem uma manhã inteira descansando depois de um plantão, olhando um rios da vida, ou um TikTok que seja, certo? Reserva um tempo menor para isso, seja mais disciplinada na sua vida, tá certo? Vamos dizer que você hoje conseguiu acalmar um familiar, que você hoje conseguiu trazer uma resolução para um conflito ali, e você foi eficiente também no preparo dessa medicação, você ajudou um colega, o que quer que você tenha feito, você vai gerar pequenas doses de dopamina e vai estar reprogramando o seu cérebro e vai estar buscando registrar o próprio sucesso. Então, você pode fazer com isso um diário da gratidão, você vai pegar um caderno pessoal e você vai registrar os seus ganhos, o que você conseguiu fazer de fato, às vezes até para coisas que você estava pendente, a gente faz o que tem que ser feito da maneira que dá para fazer. Não fica criando desculpas, não fica jogando a responsabilidade para o outro, não fica culpando tudo e a todos. A gente vai lá e dá o nosso melhor da maneira que dá para fazer. Então, a gente quem cria a oportunidade. Então, eu sugiro para você ter um caderno onde você possa ser grata por todas as coisas que você tem, por todas as coisas que você também deseja. Vai vendo como muita coisa vai começar a fluir na sua vida. Tudo isso vai fortalecer as nossas redes neurais, ligada à autoexpressão e confiança. Está empoderando o nosso córtex pré-frontal. Então, passo 3. Você vai investir no seu marketing pessoal. Como assim? De maneira intencional. Você vai pensar como você gostaria de ser vista. Sim. Você vai começar a compartilhar seus conhecimentos e experiências internamente em reuniões ou externamente, por exemplo, no LinkedIn. Como que você gostaria de ser visto? O que é que você pensa sobre a enfermagem? Como que você acha que dá para a gente ser melhor na enfermagem? Ou como que você acredita que dá para fazer determinada técnica sem que para que isso traga mais agilidade, para que a logística e a dinâmica daquilo seja melhor. Você precisa entender que a sua expertise, ela tem valor, mas ela precisa ser comunicada para que ela seja percebida. Como assim? Você pode, inclusive, ajudar pessoas quando chegarem no seu setor, que forem novatas, você pode estar acolhendo essas mulheres, esses novos profissionais ou estudantes que sejam, e estar ensinando para elas quais são as suas habilidades.
e está ensinando, inclusive, isso que você está aprendendo aqui hoje. Vai ser muito relevante, vai ser um diferencial na sua vida e na sua carreira, pode ter certeza. Eu estou apostando nisso. O quarto passo é sobre autocuidado prioritário. E nisso a gente entra numa temática chamada de atenção quinquenária. Prevenir o dano no paciente atuando no profissional. Sim, é possível a gente fazer isso. Mas o que eu quero trazer aqui nesse tópico é o seguinte: quando você se valoriza e se cuida, sua energia, seu foco, a sua presença, a sua energia, elas são diferentes, elas são visíveis. Seu cérebro funciona melhor, funciona com mais calma, com mais diligência, com mais inteligência comportamental, e aí você tem menos queda do seu sistema cognitivo, que é o responsável pela sua atenção, concentração, memória, pelo aprendizado também. Porque quando você está no seu estresse, existe uma carga muito alta de cortisol, de adrenalina, e isso, quando você está exposto há muito tempo, isso cai consideravelmente a sua capacidade de aprender, por exemplo. Imagina a sua atenção como que fica prejudicada. É por isso que erros médicos, erros da enfermagem também são corriqueiros. E as pesquisas mostram que 73% dos erros que são cometidos na enfermagem poderiam ser evitadas. Então, é dessa maneira que a gente evita, com esses pequenos passos, na simplicidade, que a gente começa a mudar o que precisa, ok? Então, é possível aqui você irradiar mais confiança e os outros vão tender a responder à sua energia. Um profissional bem cuidado, que se preserva, que sabe melhor sobre si mesmo do que do outro, é um profissional mais notado, é um profissional mais reconhecido e melhor valorizado. Vocês têm dúvida ainda sobre isso? Será que vocês ainda têm dúvida que isso é possível? Pergunta para mim, que já estive numa burnout, no fundo do meu poço, e como que eu saí disso, e como que hoje eu vejo e me posiciono na enfermagem. Então, é possível para você também, tá? Então, nosso quinto e último tópico, você vai se conectar com o seu propósito profundo. Como assim? O que é esse propósito profundo, de legado, de missão de vida? Bom, relembre o motivo inicial que conectou você à enfermagem. O que foi que conectou vocês para que vocês hoje fossem um profissional, para que hoje vocês fizessem parte um do outro e viessem a se tornar um só. Nós somos um inconsciente coletivo, nós somos um só, nós somos um corpo só, nós somos, digamos, uma célula gigantesca no mundo. E a nossa célula está adoecida, sim, é verdade. E aí você vai resgatar, né? Por mais que você não tenha tido essa paixão inicialmente, eu entrei na enfermagem para cuidar de algum parente, ou por amor a cuidar do outro, ou por amor à profissão, eu não sei qual foi o propósito que você entrou. O meu foi muito inconsciente, o meu foi, digamos que por falta de escolhas, eu acabei escolhendo a enfermagem. Por que será aí? Existem razões e questões mais profundas com relação a isso, e vai ser tema para um outro vídeo. E sim, nós estamos todas conectadas pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões, independente de como que você tenha entrado na enfermagem, independente pela maneira como você escolheu a enfermagem. Mas aqui nesse quinto tópico, eu quero que você relembre como foi que você entrou, se foi por uma paixão. Eu quero que você nutra seu sistema de recompensa interior e você tenha um sentido maior para transcender a necessidade de validação externa. Porque tudo bem, vamos lá, que no meu caso não foi uma razão assim, alguém. A razão em si foi eu mesma, foi um problema meu de fato. Mas ter entrado na enfermagem me levou a entender sobre como cuidar do outro, me fez viver um processo de autobusca pessoal, para que eu ressignificasse toda a minha prática de autocura, para estar aqui hoje ensinando para vocês o que é autocuidado. Então, a gente busca entender que em todas as coisas existem propósitos. Então, existe propósito de você estar aqui hoje, inclusive de estar assistindo essa aula. Significa que a sua alma está implorando por cuidados. Você precisa, assim, voltar o olhar para dentro de você. Essa é uma verdade. Então, ao que o seu corpo está impulsionando você, mesmo quando ninguém está olhando? Qual o caminho? Qual é a direção que você está indo? Se for começar a assistir os meus vídeos aqui, a curtir, a deixar seu comentário, a compartilhar também com colegas que você gosta e que precisam também, que estão sinalizando também que precisam dessa ajuda, ou até colegas que são muito chatas, mas que também estão sinalizando que precisa de ajuda, encaminha para elas e já entra num movimento diferente
de prosperidade, de abundância, de transbordo na vida dessas outras mulheres, porque você vai ver que não é sobre você reter, porque quem é pleno não retém, quem é pleno precisa transbordar, porque o seu valor não diminui quando você ajuda a outra mulher, pelo contrário, o seu valor aumenta. Então, é sobre isso que a gente vai começar a mudar essa visão que nós temos da enfermagem, que a enfermagem é egoísta, que é uma classe desunida, que é só isso mesmo que tem pra gente, e eu discordo totalmente. Eu quero que você já internalize no seu coração essa esperança de que sim, a enfermagem tem jeito, porque pessoas têm jeito. Eu já comecei o meu movimento, assim como a mulher do fluxo de sangue, para ter a cura dela, ela precisou fazer um movimento de ultrapassar aquela multidão, e aquela multidão que rejeitava, que tinha nojinho dela, né, que excluía, meu Deus, essa mulher impura não pode tocar em mim. Não podia, ela não podia tocar nas pessoas. Então, mais rejeitada do que ela foi durante 12 anos. Então, sim, existe jeito para você também. Eu estou aqui para lhe afirmar isso, porque foi possível para mim. Então, minha amada, chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Se ainda não fez muito sentido, aguarda o meu próximo vídeo. Mas para que você receba as informações do próximo vídeo que eu vou estar postando, se inscreve também. Vamos tentar, se tu é da minha vibe, que tem esperança, de que tem uma mentalidade diferente, que quer crescer, que quer ser valorizada, que quer ser preenchida e se sentir amada por você mesmo, quer sentir o amor que só Deus é quem pode sentir por você, ninguém mais, não são as pessoas, não é ninguém, não é a enfermagem, não são os seus chefes, os zagueiros que vai sentir por você, não espere que isso aconteça. Quando você se supre desse amor, dessa fonte que só é ligada de cima para baixo, da nossa conexão com o alto, que é com Deus, você se sente tão amada, você se sente filha querida, você se sente a menina dos olhos de Deus, a pupila protegida, a cuidada, a amada, independente do caos, ou da circunstância, ou do seu cenário. Você se sente tão leve, e o que quer que digam sobre você, o que quer que falem, o que quer que eles julguem, não é sobre você mais, e sim sobre as outras pessoas que revelam, sinalizam as suas próprias feridas e estão ali na tentativa também de chamar a atenção, assim como eu um dia chamei, assim como hoje isso era a sua realidade, mas a partir de hoje não é mais. Lembre-se, sua luz é única, deixe-a brilhar, deixe vir à tona. Então, meu amor, fique com Deus, um beijo no seu coração. Se gostou, não deixe de fazer o que eu falei, as recomendações aqui, viu? Tchau, 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 tchau.